Muito boa noite a todos. Muito bem-vindos ao nosso curso abençoado, retomando as nossas aulas. Hoje a gente vai fazer mais uma aula de revisão, né, do primeiro módulo. Eu acredito que não vai dar tempo da gente revisar tudo que a gente precisa revisar hoje para terminar o primeiro módulo. Vamos ver como é que vai ser a aula. Eu acredito que não vai dar. Se não der, a gente ainda vai ter mais uma aula de revisão para fechar, para depois ter a prova fatídica. Fatídica. Sim, na última aula que a gente teve, né, a gente fez a revisão, a primeira parte da revisão, naquele início, né, do módulo 1. Hoje a gente vai dar continuidade. Avisa quando que vai ser a prova, que eu vou ter um compromisso nesse dia. É? Boa noite. Fala, seu Nelson, seja bem-vindo. Então, vamos nos preparar. Vou convidar você, então, a trazer o pensamento para o momento presente. Respire fundo, enche seu peito de ar e solte. Traga sua mente para o aqui, para o agora, para o já. Procure relaxar seu corpo físico, começando pelos seus pés. Relaxe seus pés e vai subindo esse relaxamento pelas suas pernas. Enche o peito de ar e solte. Respire profunda e tranquilamente. Respire. Relaxe seus quadris, abdômen, peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna agora. Respire. Relaxe os ombros, braços, antebraços, mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço, toda a extensão do seu rosto, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. E assim, com seu corpo mais relaxado, possibilita que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, mais leve. E com a mente mais leve, mais tranquila, voltada para o momento presente, você então agradece. Agradeça por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa aula abençoada. Agradeça por mais esse dia que Deus te deu de vida e de experiências, com certeza de aprendizados. Traga gratidão agora no seu coração. Agradeça por todas as oportunidades que você tem todos os dias. Agradeça pelas pessoas que você ama estar perto de você, convivendo com você no dia a dia. Só isso já é uma grande bênção. E faça contato com a sua essência agora, o seu eu interior, aquela parte sua lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração. Visualize lá no íntimo de você mesmo, aquela pequena chama que tem lá dentro de você. Visualize aquela chama e use a gratidão para fazer essa chama aumentar, crescer, expandir. Colocando gratidão e também amor no seu coração, essa chama vai aumentando, expandindo, crescendo, até envolver todo o seu corpo. Você se auto-ilumina agora, todo o seu corpo. E você continua expandindo a sua luz com a sua gratidão, fazendo com que ela vá além do seu corpo, envolvendo todo o ambiente que você se encontra, irradiando
em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela, um pequeno sol que ilumina e aquece tudo o que está à sua volta, ao seu redor. E assim, sua luz vai se expandindo a ponto de se conectar com a luz do colega do lado, que se conecta com o outro, E neste momento vamos nos conectando uns aos outros, presencialmente, virtualmente e espiritualmente, formando uma linda corrente de luz que nos conecta aos nossos mentores, nossos anjos guardiões e ao nosso grande amigo e mestre Jesus. E assim, conectados, irradiados, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Você respira fundo mais uma vez, enche seu peito de ar e solta. Aos poucos você vai retornando ao seu corpo físico, percebendo seus membros, braços e pernas, percebendo o peso que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados. Boa noite. Não, boa noite. Boa noite. Não, é do lado. Aqui, mas foi ótimo. Aí você sai por ali. Lá pelo portão. Por ali, que tá aí você entra por lá. Por nada. Ô, Salô, você está aí isolado aí no fundinho? Chega perto. Boa noite. Tomou o lugar dele. Boa noite. A Maria chegou, já estava para lá, estava vazio. Sim, nós estamos no curso aqui. Tá. O representante da casa, o que acontece? Ah, foi com você que eu falei? Eu acabei de descarregar mais um carro de roupa lá no centro. A hora que vocês quiserem marcar, depois das 16 horas, todos os dias eu posso arrumar você. Ah, tá. Pode bater naquela porta ali, tem uma pessoa lá dentro, ela vai falar com o senhor, tá? É. Pessoal, vamos lá, né? Nossa revisão. Muito bem. Na aula passada, a gente estava falando a questão de sintonia, né? A gente falou de padrão vibratório, falamos da trindade universal, né? Deus, Espírito, matéria. Falamos que através da nossa emanação do pensamento, da energia que emanamos de nós mesmos, nós determinamos os padrões de vibração em que estamos sintonizados, e esses padrões é que nos fazem nos conectar com as pessoas e os ambientes à nossa volta, né? De acordo com o que eu me sintonizo, tudo aquilo que eu penso e o que eu sinto, determina o meu padrão de vibração, né, a minha energia que eu estou emanando, e esse padrão faz com que eu me conecte com as pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas, né? E através dessa conexão ali, eu estabeleço ali até mesmo uma comunicação, dependendo do tipo da minha mediunidade. Até a gente brincou aqui, um paralelo para a gente entender esse processo com o rádio, né? Nós somos verdadeiros aparelhos de rádio humanos, que, de acordo com a frequência que a gente vai sintonizando, a gente vai nos conectando, né? O rádio, você vai mudando a frequência, vai mudando a estação. A gente também. A gente muda a estação de vibração que a gente se encontra, de acordo com o que a gente sente, de acordo com o que a gente pensa. E dando continuidade, né? Essa vibração determina as conexões, e essas conexões, como eu disse, elas são realizadas através da nossa mediunidade. A nossa mediunidade é que vai fazer com que a gente perceba, nos conecte, façamos essas conexões e possamos receber
as impressões que vêm dessas conexões. E essas impressões podem ser de diversas formas, né? Mais para frente a gente vai especificar cada uma delas. Você pode sentir, você pode intuir, você pode ver, ouvir, enfim, né? A gente vai entender melhor, bem específica e intrinsecamente como é realizar essa conexão. Aqui a gente está só começando o processo de entender. E a mediunidade, é importante que todos nós saibamos que a mediunidade é apenas mais um recurso humano, né? A mediunidade, existe muito misticismo, muita superstição, a mediunidade, infelizmente, ela se envolve em muito preconceito e até mesmo nas crenças religiosas das pessoas, mas, na verdade, mediunidade não tem nada a ver com religião. Mediunidade em si não tem nada a ver com o espiritismo. Por quê? Porque todo ser humano é médium. Desde que a humanidade existe, existe mediunidade. Porque assim como nós, humanos, temos a capacidade de enxergar, de ouvir, de falar, de aprender, de andar, ou seja, qualquer recurso que nós tenhamos como seres humanos, a mediunidade é apenas mais um deles. Está presente na nossa vida, quer a gente aceite, quer a gente saiba ou não. Então, ela está presente na nossa vida, mesmo que a gente não goste, não aceite e não acredite, né? Ela é uma faculdade inerente ao homem, tá? Aí, até por convenção, e para a gente ter uma comunicação mais fácil, durante o estudo da mediunidade, ficou-se determinado que chamar de médium aquele que já tem a sua faculdade mediúnica, já mais ostensiva, mais latente, né? Aquele que já consegue perceber de uma forma mais nítida uma presença, uma sensação, uma energia, consegue perceber ou ver mais claramente os espíritos, ou ouvir, ou sentir, ou ser intuído. Aqueles que já têm essa mediunidade bem mais aflorada, mais desenvolvida, em termos de mecanismo físico. Agora eu estou falando mecanismo físico, que a pessoa tem mais uma percepção mais fácil. Mas isso tá? já traz de outras emoções? Com certeza. A mediunidade, ela faz parte... O tipo de mediunidade que a gente vem, né, a característica dela é de acordo com o plano reencarnatório que a gente faz. Então, assim, dependendo do que eu precise vivenciar e passar nessa reencarnação atual, eu vou vir com aquela mediunidade que vai me permitir passar por aquilo que eu preciso, perceber aquilo que eu preciso. Tipo assim, o Chico, nas outras reencarnações dele, será que ele já foi um médium ostensivo? Isso que eu digo, né? O médium todo mundo é. Mas será que em outras anteriores ele já vinha com essa mediunidade ostensiva? Ou isso daí foi galgando? Não, você pode vir com mediunidade ostensiva numa reencarnação e não vir na outra. Vai depender do que você precisa passar, experimentar, viver naquela reencarnação, entendeu? E a sua mediunidade, ela vai ser direcionada para aquele caminho que você precisa seguir. Então, mediunidade todo mundo tem. Agora, que tipo, qual a característica, que tipo de comunicação você vai conseguir fazer, isso vai ser determinado no seu plano reencarnatório, no tipo de missão, no tipo de provação que você precisa passar. Entende? Por exemplo, eles falam, existe uma linha aí de pensamento de alguns, uma linha de pensamento espírita que acredita que Chico é a reencarnação de Kardec. Kardec não tinha uma mediunidade ostensiva, né? Ele precisou da ajuda de outros médiuns para poder... Acabou a bateria. Ele precisou da ajuda de outros médiuns para poder fazer a obra, né? Não, mas eu digo assim, por exemplo, você tem um médium que faz psicografia. Esse médium, ele já vem com isso, ele já nasceu com isso,
ou ele foi estudando, se desenvolvendo, então ele... Ah, entendi. Ou outro tipo de mediunidade. Entendi. Pode acontecer as duas formas. Você já pode vir com uma mediunidade já ostensiva, de berço, desde criança já ter percepções muito claras, mas também você pode desenvolvê-la. O que a gente está fazendo aqui agora, neste momento, é desenvolver a mediunidade. A partir do momento que você estuda, busca o conhecimento, começa a entender os processos que são feitos, não tem jeito, é automático. Sua mediunidade, ela se desenvolve naturalmente de acordo com o conhecimento. Por isso que os espíritos vivem orientando que o médium ele tem que estar sempre buscando conhecimento. Quanto mais conhecimento ele busca, né, precisa dos dois lados, né, o desenvolvimento intelectual e o moral, principalmente o moral. Mas para o médium se desenvolver, principalmente começar a se desenvolver, ele precisa do conhecimento. E vocês estão fazendo isso agora, vocês estão desenvolvendo a mediunidade de vocês, estudando sobre mediunidade. E é impressionante. As turmas que a gente já fez, assim, é claro, o jeito que as pessoas começaram o curso, o jeito que as pessoas saíram do curso, como mudaram as percepções. No mínimo, a sua percepção vai alterar no final do curso, entendeu? Você vai ter mais um pouquinho, pelo menos um pouquinho mais de sensibilidade com as coisas que estão acontecendo à sua volta em termos de energia, de pensamento. Energia. Nos tempos para cá, não quero nem que eu vá chamar ela na casa dela. Porque cada vez que eu entro lá, começa a piscar tudo que é lâmpada. E onde eu passo, eu estava na academia, aí uma das lâmpadas ficou piscando. Eu fui perguntando agora, o que é isso daí? Ele falou, eu não sei se é coincidência, ela conta. O que é isso daí? Isso pode ser mediunidade. Ou eu estava estressado demais. Pode ser mediunidade. Existe um tipo de mediunidade que é a mediunidade de efeitos físicos. E aí pode acontecer várias coisas físicas ao seu redor. Lâmpada acender e apagar, objeto sair do lugar, objeto desaparecer, barulho. Escutar barulho, vai lá ver, não tem nada. Eu já aposto que já aconteceu com você de algum objeto desaparecer. Eu vou falar qual objeto já desapareceu. Chave. Vive desaparecendo, né? E você sabe o que eu faço? Eu chamo por... São Longuinho. Mas assim, é batata. Batata, né? Eu viro as costas, daqui a pouco... Percebe que você acha a chave só a hora que você muda a vibração? Você está nervoso, você está estressado, você está com pressa, você quer sair, você não acha. Se você desliga daquilo, pensa em outra coisa, muda a sua vibração, de repente você vai olhar para o móvel, está lá. Entendeu? São efeitos físicos que a mediunidade pode provocar, sim. A questão da lâmpada também é muito comum. Muito comum. Uma vez só, né? É muito comum. É muito comum. Da pessoa... E quando você passa, o poste apaga? E quantas vezes? Entendeu? Eu morava perto do cemitério, lá em São Paulo, em Biúna, eu morava perto do cemitério. Eu ia na faculdade e ia passar na rua, assim, no cemitério. Quantas vezes o poste fica pisando? E era você que estava fazendo isso. Era através das... São os efeitos físicos. Mas você está correndo atrás de mim. A luz piscava para ver o fim. Pode falar, Vinícius. Você levantou a mão? Ô Elton, deixa eu te falar. Lá em casa, tá ouvindo aí bem? Sim, estamos ouvindo. Vocês falando de efeito físico, lá em casa tem um caminhãozinho do meu filho, de 1 ano, aqui em casa. E do nada ele fala assim, vamos brincar? E sem apertar botão nenhum do nada. Assim, sabe? Aí fica apertando, aí dá bidi. Já até acostumou, viu, Elton, viu? Sério mesmo. Do nada. Entendeu? Aí é tipo assim, né? Tem hora que no início eu falava, né? Sabe? Eu falei, não, deve ser um espírito bem brincalhão, ou infantil, não sei, quer chamar a atenção. Certeza que era um brincalhão que estava ali, aproveitando a vontade de vocês, né? Brincando com a mediunidade.
brincando através da mediunidade de você. Então, isso é comum, tá? Então, conforme você vai estudando, você vai desenvolvendo sim, tá? O que é médium, né? A palavra médium, né, de intermediário, né? Então, as pessoas mais antigas gostavam do termo medianeiro, né? Nos livros, você vai ver muito esse termo, medianeiro, que significa intermediário, a ponte, o que conecta um ao outro, né? Geralmente, plano espiritual com plano físico. Então, você percebe as coisas que estão acontecendo no plano espiritual à sua volta, o médium percebe, e aí ele consegue, através dessa percepção, transmitir o que está acontecendo. O Né? bom estudo que você começa a perceber que não é uma coisa extraordinária, né? Não é nada de Isso, é uma coisa que exatamente. faz parte do ser humano, do universo. Exatamente. É uma faculdade, olha a definição do Herculano Pires. Faculdade humana natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Herculano Pires definindo mediunidade. Natural, é um recurso humano, não é nada de... porque eu sou médium, eu sou uma pessoa superdotada. Ou os americanos gostam desse termo, né, de sobrenatural, supernatural, né? Tem nada de sobrenatural, mediunidade é natural, é um fenômeno natural. Pois é. E aí, como é um fenômeno, já deixa você falar, Suzana, como é um fenômeno natural e humano, todos nós temos. E cabe a nós a responsabilidade pelo uso dela. Então, o que diferencia dos médios, dos bons, de alguma coisa, é a moral. Exatamente. Exatamente. O que você faz com a sua mediunidade, que está intimamente ligada. Por que a gente falou de padrão vibratório? Porque você se conecta com aquilo que você está sintonizado. E a sua evolução moral, o que você pensa, o que você sente, determina isso. Então, a mediunidade está intimamente ligada com a condição moral da pessoa. Né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Aí, a pessoa que não desenvolve moralmente, né, passa anos, às vezes, trabalhando a mediunidade, às vezes frequenta a casa espírita, às vezes vai lá, toda semana está ali num trabalho mediúnico, só que o médium que mesmo frequentando, praticando a mediunidade, que não busca conhecimento, que não busca desenvolvimento moral, é a mesma coisa que você fazer um exercício na academia, seu corpo desenvolve. A parte psíquica dele, de perceber, vai desenvolvendo assim. Ele vai aumentando a percepção, mas não significa que ele está se tornando um médium melhor. Continua ignorante, continua preguiçoso, continua medroso. Percebe as imperfeições, as vicissitudes de comportamento, as imperfeições morais, ele continua. Aí, o que acontece? A pessoa não se desenvolve moralmente, ele vai dar voz para quem? Para os espíritos que estão naquele mesmo nível dele, imperfeitos moralmente. Não tem nada a ver com o intelecto da pessoa e nem o estudo, porque tinha uma senhora na minha cidade, ela era quase analfabeta, não era analfabeta, quase analfabeta, mas você precisa ver como média, a mulher era uma sumidade, sabe? Pessoa assim, boa, moral elevada, pobre, e o pessoal, quando ia lá, levava cesta básica, ajudava todo mundo, e a mulher, intelectualmente, era... Ué, é muito fácil de fazer, de entender isso, é só pensar num grande médium que a gente conhece, né? Ele tinha 4º grau primário. Porém, quão grande foi sua obra? Ali, o que você entende? Da importância do desenvolvimento moral, e com certeza é uma alma que ela já tinha o conhecimento. Ele não desenvolveu, ele não buscou conhecimento nesta reencarnação, né? Uma grande conhecedor, uma alma de grandes conhecimentos, né? E também de uma moral muito elevada. Por isso foi o médium que fez a obra que fez. Suzana, desculpa fazer você esperar, pode falar. Imagina. Então, né, que na semana passada a gente falou bastante, né? Eu queria, não deu para tempo de eu falar,
E eu queria perguntar uma coisa assim para você, né? Tipo assim, que nem você fala assim, que às vezes a chave some, alguma coisa some, mas muitas vezes alguma coisa, vamos supor, né? Que nem o exemplo que eu tive com uma amiga minha há muitos anos, eu não esqueço até hoje, né? Eles iam viajar num trem, né? E aí a criança, e sumiu o sapato da criança. Mas estava aqui o sapato sumiu, mas estava aqui, mas sem sapato a criança não vai viajar. Mas cadê o sapato? E o trem lá, dando a hora, esse acidente aconteceu ai, meu Deus, me esqueci o nome, mas foi um acidente assim, mais falado, foi tão forte, que acho que até hoje ninguém esquece. E eles iam pegar esse trem. E o sapato da criança sumiu, 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 e a mãe falava, sem sapato, ela não vai, descalça, ela não vai. Nesse caso, eu pergunto para você, é um anjo ajudando, né? Que nem na crença evangélica, a gente fala assim, é um... Ah, minha mente está ruim, viu? É um livramento, né? Então, essa família teve esse livramento, porque eles iam justamente pegar aquele trem de Itaquera. Itaquera, isso faz muitos anos, Itaquera. Aí eles ficaram procurando esse sapato, e ninguém acha sapato, acabou que o trem passou. Quando chegou num determinado lugar, o trem descarrilhou. Isso em São Paulo. Mas foi um acidente violento que você viu os corpos tudo no chão. Aí eles falaram assim, gente, era para nós estar lá. Então, nesse caso, é o quê? A gente fala anjo, né? Que eu estou começando assim, né? Eu falo é um anjo, mas eu nunca vou esquecer disso. Por conta do sapato da criança que sumiu, assim, sumiu. A como sumiu o sapato estava aqui. Ou seja, o anjo lá sabia que sem sapato a mãe não ia levar a criança. Ele já foi logo no sapato da criança. E aconteceu o acidente mesmo. Os corpos, você acha que não sobreviveu ninguém naquele acidente de Itaquera? Aí eu pergunto para você, muitas vezes você fala assim, um fenômeno que some com a chave, que some... Muitas vezes, na minha percepção de vida, na minha experiência assim, religiosa, que é muito pouca, eu penso, é um livramento de Deus. Às vezes você perde um ônibus, às vezes você... Não é verdade? Você explica, é isso mesmo? É um livramento, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Nós sofremos a influência dos espíritos muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente possa imaginar, certo? Então, nós sofremos muito a influência espiritual. Seja para o lado ruim, negativo, seja para o lado positivo. Então, os nossos os anjos guardiões, no espiritismo a gente fala também anjo guardião, tá? Que são aqueles espíritos que fizeram um compromisso de nos acompanhar nesta reencarnação para nos ajudar no nosso processo. Então, eles estão o tempo todo desejando o nosso bem, torcendo para a gente ir bem, torcendo para a gente se dar bem, torcendo para a gente ir pelo caminho na qual a gente veio passar e se dispôs a passar por aquele caminho para crescer e aprender. E eles estão nos influenciando. Se tivermos o merecimento de receber um livramento desse, vamos ter sim. E existem inúmeros casos. É por isso que hoje, vamos supor, hoje eu falo assim, com toda a responsabilidade de minha verdade. Se eu vou para um ponto de ônibus, o ônibus atrasa, eu não xingo. Qualquer coisa que eu vou fazer que me barra, eu não xingo. Eu falo, ali é um livramento. E você não sabe, nós não temos ideia do livramento que vai estar lá na frente. Então, não xinga um ônibus atrasado, não xinga um carro que quebrou, não xinga, porque é um anjo. É assim que eu faço. Exatamente. Lembra daquele 11 de setembro? Né? Quantas pessoas se livraram por causa desses acasos? Uma chave que esqueceu, perdeu a hora na hora de acordar, o carro estragou. Quantas pessoas não morreram, não sucumbiram naquele acidente trágico lá, porque tiveram esse livramento, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, continuando aqui, sobre a questão do médium, né? De ser médium, da mediunidade. Todos somos médiums. A força psíquica existe em todos. Aqui, quem está falando isso agora é André Luiz, não sou eu. André Luiz está falando. Todos somos médicos. Cabe a nós o aprimoramento, elevar o nosso padrão de conhecimento com aprendizado constante
e a sintonia com sentimentos e inspirações superiores. É perigoso possuir sem saber usar. Olha só, olha a questão das duas asas aí. A gente brinca que é as duas asas, né? Primeiro ele fala, o aprimoramento através do padrão do conhecimento. Buscar conhecimento, entender o que você está fazendo, entender com o que você está lidando, entender como a sua mediunidade funciona, como lidar com ela, conhecimento. E elevar os sentimentos e inspirações superiores. Sentimento superior, a outra asa, a asa da moral. Então, o médium, ele se torna um médium melhor, não é por ele apenas ter a sensibilidade mediúnica. O médium bom não é aquele que ele é bom só porque ele vê, ou ouve, ou sente espírito. Médium bom é aquele que faz o bom uso da mediunidade. Que além de ver, ouvir ou sentir, ele está pronto para usar aquilo para o bem dele próprio e do próximo. Esse é o bom médium. Entende? Então não é que você não veio com mediunidade para ser artista, para ser famoso. Entende? Você veio com mediunidade para você trabalhar no bem. Mediunidade é sagrada, como qualquer recurso humano é sagrado, né? Mas ela existe por um propósito muito maior que simplesmente eu ser estrelinha, ser alguém famosinho, entende? É muito mais do que isso. Então, o bom médio é esse, que busca abrir essas duas asas. Conhecimento para ele entender como lidar com ela. E moral, que a moral ela se resume no desenvolvimento humano como um todo, né? Desenvolvimento humano. Esse é o grande desafio, né? Por que ele fala? É perigoso possuir sem saber usar. Quantos, até no culto do lar lá em casa essa semana, a gente estava abrindo no capítulo 24, que é o do Alqueire, sobre o olho, exatamente sobre isso. Que a mediunidade de recurso, como qualquer outro, a responsabilidade do uso é nossa. Né? Quantos, por exemplo, usam do recurso da fala para maldizer dos outros? Para fazer fofoca, para fazer intriga, para caluniar. Quer dizer, o mau uso desse recurso. Entende? Mediunidade é a mesma coisa. Você tem que saber usá-la. Para que você vai usar a sua mediunidade? Para enganar, para ludibriar, para ganhar vantagem, para fomentar seu egoísmo, seu orgulho, ou para fazer o bem, para ajudar as pessoas, em prol do bem maior, além do seu, né? Então, é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e não sabe dirigir. O que adianta? O que adianta você ter uma Ferrari na sua garagem, que anda de 0 a 100 em 3 segundos, você não sabe dirigir? O que vai acontecer com você se você for tentar dirigir essa Ferrari sem saber dirigir? Vai acontecer algo que pode ser catastrófico, né? Na mediunidade não é diferente. Usá-la sem ter conhecimento, sem entender como ela funciona, pode causar alguns inconvenientes. A gente vai falar isso daqui a pouco, né? Perigoso possuir sem saber usar. Mas antes de falar desses inconvenientes, vamos entender que o médium é um instrumento, né? O médium é um instrumento. Como eu disse, eu não sou médium para ser famoso, para ser artista, para dar autógrafo. Eu sou médium para servir. Mediunidade para nos permitir que nós possamos servir de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, realmente a gente possa auxiliar o próximo. Então, somos instrumentos. Apenas isso. Grande parte do que acontece à nossa volta, igual a Suzana deu o exemplo do sapato do trem, né? Que acontece às vezes para nos livrar. Às vezes a gente fica culpando, reclamando. Ela falou muito bem, né? Em vez de se reclamar, agradece. Porque quantas vezes a gente, às vezes, está promovendo algo bom para alguém. Às vezes você foi lá e, através da sua mediunidade, você foi intuído a falar algo
que você mexeu na alma da pessoa e você conseguiu resgatar ela por uma conversa que você teve, você recebeu uma intuição, talvez até do anjo guardião da própria pessoa, para você falar o que ela precisava ouvir para ela se sentir animada de novo, motivada, que ela estava pensando em desistir da vida. E aí, numa conversa, você resgata ela. E aí tem muita gente que, nessa hora, deixa o orgulho falar alto. E acha que, eu salvei fulano. Sendo que você foi apenas o porta-voz. Você foi intuído com as palavras certas, na hora certa. Veio para você, não foi você que criou aquilo. Só que as pessoas, por causa do ego, do orgulho, acham que é muito mais do que se é. Né? Aí que diz que a caridade não é só material, né? Exatamente. Existem inúmeras formas de fazer caridade. Às vezes, o fato de você se calar e olhar para uma pessoa, você está sendo caridoso. Já pensou nisso? Às vezes, o seu silêncio pode ser uma caridade. Então, temos que ter a plena convicção e noção de que médium é instrumento. Ele não veio para ser o rei do pop, ele veio para servir. Ele veio para ser um instrumento. E as obras que ele faz através da mediunidade, ele apenas foi um condutor, a ponte, um medianeiro. Ele permitiu que aquilo viesse através dele. Apenas isso. Ele permitiu que a mensagem fosse passada, que a intuição fosse revelada, mas ele tem mérito por isso? Claro que tem, porque ele ouviu. Porém, nós médiuns somos instrumentos, nós temos que nos colocar em nosso lugar. Lembra do Chico? Quantas obras ele assumiu autoria? Quantas obras o Divaldo assumiu autoria? Quantas obras Kardec assumiu autoria? Inclusive, nem era o nome dele, Kardec. Justamente, ele usou esse pseudônimo justamente para que ele não fosse responsabilizado não, mas que ele não fosse colocado os direitos daquilo. Não à toa, o primeiro livro que ele nos traz, chama o livro dos Espíritos, mostrando que era deles, não era do próprio Kardec. Mostrando que ele foi só o instrumento que trouxe aquele conhecimento. Né? Então, a nossa alma, ou a alma do médium, ela é que é responsável por esse sistema de atração e repulsão das energias que o cercam, possibilitando essas conexões, certo? De acordo com o quê? Com a sua frequência vibratória, que está ligada à sua condição moral. E isso nos faz pensar, lógico, né, que se a minha mediunidade está ligada diretamente à minha conexão, minha frequência, e essa frequência está ligada diretamente à minha condição moral, que eu sou, que eu penso, que eu sinto, óbvio que obrigatoriamente eu devo me desenvolver moralmente, para melhorar a minha condição moral e melhorar a minha condição mediúnica. Por quê? Melhorar a condição mediúnica é você estabelecer conexões com espíritos melhores. Isso é melhorar a mediunidade. É você se desconectar dos inferiores para começar a conectar os melhorzinhos. Até você conseguir se conectar com os grandão. Isso é melhorar mediunicamente, de fato, né? Por isso nós temos que desenvolver moralmente. Obrigatoriamente o médium tem que buscar o seu desenvolvimento moral. Boa noite. E aí a gente, pensando nisso, nessa condição de desenvolvimento e aprendizado, né? Tanto conhecimento intelectual quanto desenvolvimento moral, isso nos faz entender alguns deveres. Nós temos alguns deveres como médiums, né? O primeiro, eu acabei de falar. Esse é o primeiro. Desenvolvimento moral é o primeiro, né? Aí você vê assim, você vai
Você vai no centro, né? Aí você vê aquele médium que busca estudar, que busca se desenvolver. Aí ele vai lá e ele fala que ele está indo para fazer a caridade. E realmente ele faz. Vai lá, trabalha e tal, ajuda. Põe o pé para fora do centro, já vai falar mal da prima, do tio. Aí um parente faz algo com ele, trai ele, decepciona ele não consegue perdoar. Vai no centro fazer caridade, mas não busca fazer a caridade para si mesmo. Ou com as pessoas para quem ele tem o maior dever de fazer caridade. Quem são as pessoas que a gente tem o maior dever de fazer caridade? Pessoas que estão mais próximas a nós. As pessoas que são mais próximas a nós não estão como pessoas próximas a nós à toa. E é para elas que nós devemos a nossa maior condição de servir e de fazer a caridade. E são as mais difíceis. As mais desafiadoras, melhor não falar, né? Então, o que adianta? Tá, tem um certo mérito você ir lá fazer caridade para pessoas desconhecidas? Claro que tem. Mas para aqueles que você tem a obrigação de fazer, você não está fazendo. Que são as pessoas que estão dentro da sua casa. Ou convivem ali no dia a dia com você. Você não faz. E aí? Faz mesmo não. Não é? Não é difícil? Vou na rua pisar no seu pé. Não foi nada não. Foi nada não. Dentro da sua casa. Você Ô, quase presta atenção. Você quase Presta esmurra. atenção, você né? não tá me vendo não? Você é burro. A paciência dentro de casa é zero. Sabe aquele que é assim, ó, fora de casa é um caridoso, é um anjo, é uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta. Dentro de casa é um demônio. Dentro de casa briga, xinga, maltrata, não tem paciência. Eu era assim. Minha mãe falava. Agora eu não sou mais, porque eu moro sozinho. Sozinho tem jeito. Então tá. O primeiro dever do médium é esse, o desenvolvimento, principalmente moral. O que mais? Cautela, né? Vamos tomar cuidado. O médium recebe a mensagem, ou você participa de um grupo em que você tem contato com mensagens. Então, qual a forma de proceder com isso? Como lidar com isso? Cautela. Grava essa palavra na sua mente. Cautela. Vem uma mensagem, analise a mensagem. Primeiro, nome importante. Cuidado com o nome importante. Nome importante serve para quê? Para instigar o orgulho. Nossa, recebeu mensagem de Bezerra de Menezes, eu sou especial. Percebe? Como o médico sabe que é ele? Às vezes o espírito se revela como forma, entendeu? Às vezes o médium vê a forma da pessoa, né? Às vezes percebe a energia, às vezes intuitivamente sabe. Não que não seja nunca, às vezes é mesmo, às vezes está ali, é aquele espírito que ele se diz ser, mas a gente tem que tomar cuidado. O espírito pode tomar a forma de uma outra? Pode. É aí que está. Conteúdo, né? Isso, eu vou chegar lá, exatamente. Principalmente analisando o conteúdo. O nome tem que ser a última coisa que você tem que pensar quando você receber a mensagem. Você tem que analisar ela. Daqui a pouco eu vou falar, né? Análise da mensagem. Mas assim, cuidado com o nome importante. Ah, pode ser que seja, sim. Mas pode ser que seja um espírito mistificador que está se fazendo passar, que pode tomar a forma de um outro espírito se fazendo passar pelo Bezerra, por exemplo. Pode. Pode. E se você, como médico, percebe, você pode cortar? Deve. Pode não. Deve. Corta. É na raiz, Tramontina. Corte rápido. Ué, eu li um livro uma vez que os espíritos que queriam perturbar a vida de certa pessoa encarnada, eles faziam isso no sonho, assumindo a forma de outras pessoas. E aí, no sonho, eles assumiam a forma de pessoas que ela conhecia, e essas pessoas, no sonho, faziam as coisas com ela, e ela acordava de manhã com aquela fixação naquela pessoa. Na verdade, não era aquela pessoa, era o espírito. Era outro da espírito. forma. Exatamente. Gente, isso é muito perigoso. É muito. Porque você E isso sonha, é você possível. ficar muito impressionada. Nossa, É uma coisa isso daí fora. acontecia muito, eu sonhava.
até se apaixonava, né? Uma pessoa que eu nunca tinha muita amizade. Perigoso mesmo, mas é isso. Fala, seu Lu. Você levantar a mão? Essa fala que aí a pessoa reconhecer, eu tenho certeza absoluta desses jeitos não é. No momento que você está ali, que ele está se aproximando, você já sente a reação. Pegou-se. Então. Eu penso que quando eu sinto aquela sensação leve, suave, gostosa, eu não sinto. Agora, quando eu me sinto aquele temor assim, vai, não vai, Uma energia pesada, né? eu peço. Não chega. Eu É, peço. é. E eles não chegam também. É. Eu já cansei de pedir, vou estar aí normal. Isso também acontece, é uma forma de reconhecer, Ribeiro. Ainda complementando a resposta à sua pergunta. Às vezes o médium sente a energia do espírito, entende? Ele percebe a vibração do espírito que está chegando ali, que está se conectando a ele, e aí ele consegue discernir se realmente é um espírito evoluído ou não. Ele percebe pelas sensações que a energia do espírito causa nele. É possível também, tá? Mas assim, eu não estou falando que é para duvidar de tudo, gente. Mas é preciso ter cautela, assim. Lembra? O mais importante para o médium é ele ter fé raciocinada. Analise, pense, use a razão para chegar numa conclusão. Não vai sair acreditando cegamente em tudo que você ouve, em tudo que você vê, ou vê falar. Use a razão. Use o raciocínio lógico. Tá? Então, sim, veio, era o espírito de fulano de tal, beleza. Tá, não vai acreditando, começa a analisar o que ele falou, se tem a ver com a pessoa, quando estava encarnado, se tem mais ou menos aquela linha de raciocínio, se tem a ver com a forma dele se comunicar. Analisa, antes de sair acreditando. Cautela, a palavra de ordem do médium, cautela. Wellington, isso Oi. serve também para os livros, porque nós estamos de uma época muito cheia de livros, mas nem todos os livros são verdadeiros. Cuidado, Muito principalmente os romances, viu, Aham. gente? Principalmente romance espírita. Toma cuidado, tá? Não estou falando para não ler, eu adoro. Eu adoro ler. Ler, mas assim, é ser tirado o conteúdo dele, entende? Perceba o conteúdo dele, perceba qual é a mensagem que está Vê se vindo. está dentro das bases de Kardec. Tem a ver com o que você sabe sobre mediunidade, tem a ver com o espiritismo, com a base lógica, isso, exatamente. É a análise da mensagem. Antes de chegar na mensagem, o elogio. O elogio é uma forma de você chegar no orgulho. O elogio instiga o orgulho. Então, cuidado, né? Por exemplo, você foi lá, o exemplo que eu dei da conversa que você teve com uma pessoa, que você conseguiu resgatar ela, né? Devolver a vontade de viver para aquela pessoa naquela conversa. Aí você sabe que aquilo você, através de você, da sua mediunidade, você salvou a pessoa. E aí, a pessoa fala, nossa, você foi muito especial, você tal. A pessoa vai falar isso com o coração aberto, porque ela foi ajudada. Mas cuidado para não deixar o elogio vir dessa forma assim, ó. Eu sei, eu sou o cara. Percebe? Quando você traz o elogio para alimentar o orgulho, é a sua derrocada. É a sua queda. Porque os mistificadores, os espíritos que são seus inimigos, que eles querem te prejudicar, eles vão te pegar pelo orgulho. E pior, muitas vezes, quando a pessoa está sob domínio do orgulho, ela não percebe. Ela não percebe. Então, cuidado com o elogio. O elogio a gente recebe, sabe como? Assim, ó. Nossa, que bacana que você me falou, aprendi muito. Legal. Bacana, significa que eu estou no caminho. Vou continuar estudando para continuar oferecendo isso para as pessoas e para mim mesmo. Você tem que receber o elogio como motivação para você continuar o trabalho que você faz. Aí tá legal. Isso te dá vontade, te dá energia, te dá prazer em fazer aquilo, né? Mas jamais como achar que você é melhor que alguém. Lembra, média é instrumento. Apenas isso. Instrumento. Tá? Tá, continuando com essa parte de deveres, né? Esse negócio é só para
concretizar aqui, é sobre isso aí acontece muito em trabalho, né? Assim, a pessoa acha no trabalho que sabe demais, aí ela para ali naquilo ali que ela ficou, ela não evolui ali, não se atualiza, aí o que acontece? Ela sai do mercado, Exatamente. entendeu? Ela começa a achar que é o melhor, que é bom Aí ela demais. estabiliza ali no que sabe, e o mercado está cada vez ficando mais difícil. Não, o mercado não para, Aí né? tem que ir atualizando cada dia que passa. Aí ele acha que sabe demais, ele para ali. Para de estudar, aí para de para de aprender. estudar, para de aprender as coisas. Aí ele, o que acontece? Passa um tempo, ele perde o mercado, aí ele não evolui. Exatamente. Exatamente. Falando ainda da questão dos espíritos à sua volta, né? Dos mistificadores ou dos espíritos superiores. Como que você analisa esses espíritos? Tá, dessa forma. Os espíritos realmente bons, eles não estão preocupados em nome. Eles até nem gostam de falar nome, tá? Às vezes eles falam, de tanto que a gente insiste. De tanto que a gente fica lá, quem é você? Fala seu nome. Aí chega num ponto que literalmente enche o saco, aí ele fala. Mas eles não gostam de falar nome. Ele não preocupa com alimentar o próprio orgulho. Eles são mais evoluídos. O que é um nome perante a realidade deles? O nome que representa uma reencarnação perante milhares. Né? Exatamente, boa reflexão. Então, eles não preocupam com o nome. Tá? Só concluir aqui. Por isso, não alimentam orgulho. Eles não preocupam falar assim, em receber um elogio, em receber um agradecimento. Muito pelo contrário, eles combatem o orgulho. Estão ali para servir, de verdade, servir. O prazer que eles sentem em ver a pessoa melhorar, a pessoa ressurgir, reerguer. É isso que dá prazer a eles. Não é eles serem ovacionados. Meu Deus, é o Eurípides Barçanufo. Não gosta disso. Eles são superiores, moralmente, do que nós. Então, eles priorizam a caridade. Priorizam a caridade. Tá? Pode falar, Ribeiro. E o médium, quando ele está trabalhando, que ele recebe, o espírito dele ele está sendo usado como instrumento, o espírito está se comunicando, o médium consegue, é claro que é mentalmente, né, mas se o médium quer fazer alguma pergunta para ele, ou quer conversar com ele... Sim, a conexão ali é íntima. Ali, isso. porque ele está ali falando. Tá, e os dois estão em comunicação ali, então, você consegue direta. falar assim, peraí, eu quero te perguntar alguma coisa e tal, ele consegue. E é pelo pensamento. O médium nem precisa falar. O médium pensa, já vem o pensamento do espírito respondendo. Entendeu? A conexão é mental. Então, ali a conversa dos dois é direta ali na mente mesmo. Diretamente na mente. Fala, Suzano. Seu microfone está desligado. Queria te perguntar uma coisa. Tipo assim, antigamente, eu via muita criança. Via criança mesmo passar de uma parede na outra, via nitidamente, materializada. Eu via muita criança. Aí eu percebo que de uns tempos para cá, de uns anos para cá, não é nem tempo, é de uns anos para cá, eu não vejo mais nada. Quer saber o que isso significa de eu não ver mais, assim? O que aconteceu com o que acontece? Olha, Como se explica? Pode ter a ver diretamente com o seu padrão vibratório. Com o que você se sintonizava antes, com o que você se preocupava mais antes. Hoje você já não preocupa com algumas coisas mais, talvez relacionadas à criança. Quando eu era um pequeno mesmo, realmente eu passava assim, mas não coisas felizes, eram umas tribulações que eu passava, mas essas crianças era coisa boa, não sentia assim nenhuma coisa ruim, não. E eu, dentro da minha casa, lá no litoral, que eu morava lá, e era sempre... na época, eu pensava assim, você acha que são anjos cuidando de mim? Porque tudo da minha vida é relacionado a jovem e a criança. Tudo que eu quero aprender, algo que eu quero alcançar, sempre tem, percebo isso, né? E eu tinha muitas visões, e acabou essas visões de criança.
É difícil responder. Pode ser por essa questão vibratória, né? Você está num outro patamar vibratório, não estou falando que nem é melhor nem pior. Diferente, está em outra vibração, e isso não te permite mais se conectar tanto a essas crianças. Ou talvez uma fase que você precisava passar e você já passou por ela e não tem mais a necessidade de ter esse contato tão direto. Pode ser uma dessas coisas, entendeu? Especificamente não dá para falar, né? Diga, seu Nelson. Mas é você que a pessoa, às vezes, ela tem muito contato, sempre está pensando numa pessoa, às vezes parece que ela vê e tal, de repente para. Ela passa um tempo depois, você, aquela pessoa também, ela encarnou novamente, ela para de ver também. Pode ser. Pode ser. Mas, Eu sonhava muito com meu irmão, há muito tempo atrás. Aí eu direto. Meu irmão faleceu, ele tinha 23 anos. E já faz muitos anos que eu não sonho mais com ele. Pode ser. A conexão, ela é mão dupla, tá? Ela é via de mão dupla. Ela nem sempre é só do... Vamos supor, se seu irmão tiver reencarnado, vamos ir por essa hipótese. Pode ser uma opção, né? Pode. Vamos supor que ele reencarnou e por isso perdeu o contato com ele. Pode ser. Mas é mão dupla. Tanto vem de você quanto dele, para a conexão acontecer. Entendeu? Talvez você também, por algum motivo, você também foi desligando a sua mente de ficar pensando nele tanto. Percebe? Às vezes, sem você perceber, inconscientemente, você foi parando de pensar nele. E aí foi desconectando. Entendeu? O Daniel está falando aqui para nós no chat, ó. Não, o Daniel falou boa noite. O Vinícius está falando, então tem a questão do bloqueio da mediunidade. Sim, a gente vai falar isso mais para frente. É possível acontecer a perda ou suspensão da mediunidade. Isso aí pode acontecer sim. E a gente vai entender depois por que isso acontece, tá? Bom, voltando aqui na questão dos espíritos, os tipos de espíritos, como a gente analisa eles? Então, a gente entendeu que os bons têm esse perfil, prioriza a caridade, o bem coletivo, não instiga o orgulho, não gosta de falar o nome, né? Os enganadores, contrário. Eles gostam de enganar, eles se fazem passar por bons, inclusive assumindo formas, como a gente falou aqui, tá? Mandam mensagens que, às vezes, são mensagens que, numa primeira leitura, numa primeira vista, parece ser linda, maravilhosa. Na forma dela, ela é maravilhosa. Mas se você for analisar no fundo, tem uma intenção velada ali de causar um conflito, de causar uma inimizade, uma briguinha, uma intriguinha ali no grupo, entendeu? Então, tem segundas intenções nas mensagens. Ensinam mentiras, óbvio, né? O mistificador é o mentiroso nato, tá? Então, é assim que a gente analisa se o espírito é bom ou não. Chegou falando, eu cheguei para dar um recado, eu sou o Chico Xavier. Primeiro, você já imaginou Chico fazendo isso? Chico faria isso? Chico chegaria no lugar falando assim, falando que ele é o Chico. Tá vendo? Já é pronto, ali você já descarta. Ali é corte seco. Tramontina, no olho. Entendeu? Então, você já descarta. Então, analisa. Além de analisar o perfil, né, do espírito, né, que ele está se comunicando, analisar a mensagem. Antes de falar da mensagem, vamos lembrar? O que atrai bons espíritos? A gente não está falando que o desenvolvimento moral está ligado diretamente com a mediunidade, com as conexões que a gente faz. Então, o que atrai bons espíritos? As nossas virtudes. As virtudes morais que atraem bons espíritos. Por exemplo, bondade. Viver está perdido. Bondade, benevolência, simplicidade do coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. Essas virtudes atraem bons espíritos para nós. E o que afastam os bons espíritos, atraindo os mistificadores, os inferiores? As vicissitudes, as imperfeições morais, né? As pingaiadas, os vícios. Mas é verdade, os vícios atraem, sim, os espíritos inferiores. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade, paixões materiais.
tudo isso afasta os bons espíritos, sendo que o orgulho é o maior deles. Lembra? O Evangelho fala, né? As maiores chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. O orgulho é pior, O orgulho é o pior. porque o materialismo, isso aí faz parte do ser humano. Não é ser demais. Mas todo mundo é materialista, todo mundo quer ter um bem, todo mundo quer... Claro, nós vivemos a matéria, né? Na verdade. Então, eu acho que é um lado que o espiritismo, ou os espíritos evoluídos, não olham tanto. Ele vai olhar para aquilo que o cara tem dentro. A questão, Ribeiro, é assim, que a gente vive no mundo material, não é errado eu querer ter um pouco de conforto. Não é errado isso. É errado quando eu vivo em função disso. É aí que está o problema, percebe? Se eu não tiver o iPhone de última geração, meu mundo acaba, eu vou suicidar. Percebe? Quando você faz, não prejudica ninguém. Então, agora você está trabalhando honestamente, você tem condição de comprar um carro melhor, um telefone melhor, uma casa melhor, não tem nada de errado nisso. Só que você também não pode se prender a isso. Tipo, eu bati meu carro, vou morrer, eu não aguento. Perdi meu carro. Percebe? Esse apego, o problema é o apego. Entendeu? Você ter apego demais com as coisas materiais, pelos prazeres materiais, que não envolvem só as coisas, mas também os sentidos, as sensações, né, que envolve vício e tudo que envolve os prazeres materiais, você viver em função disso, pronto, perdição. Entendeu? Você está vivendo em função de uma coisa que vai passar, e vai passar rápido. Então, ou seja, você está cavando a própria cova em algo que vai passar. Você está depositando todas as suas intenções, depositando toda a sua intenção de felicidade em algo que vai simplesmente passar e rápido. Pois é. Uma frase que eu gosto para exemplificar isso não o problema não é você ter as coisas, possuir as coisas, nada possuir você. Isso. As coisas te possuírem, né? É aquilo que a gente estava estudando na Joana, né? A inversão de valores. O ser humano hoje, ele preocupa muito mais com o ter do que com o ser. Ao contrário, a gente tem que ser para depois ter. O importante é ser. O ser está envolvido com o seu eu interior e com a sua moral, seu desenvolvimento moral. Tem uma entrevista do Chico, da época lá que tinha o Pinga Fogo, né? Eu vou mandar para você, que é a entrevista sobre uma loteria, que o pai dele era vendedor de bilhete. Não sei se você viu essa entrevista. Essa entrevista eu não me lembro, mas eu ouvi falar dessa história do pai dele. Só ele e o pai que trabalhavam. Tinha um monte de criançada, os irmãos, tudo pequeno. E o pai teve problema de coluna doente, precisava comprar uma injeção lá que custava 200 mil reais, tinha que tomar 2 por mês. E os dois juntos ganhavam 370. Então eles ficaram endividados lá, um ano inteiro endividados no armazém e coisa lá. E aí, um dia o pai falou... Aí o Chico recebeu uma notícia lá, um telefonema, que um dos livros, nem sei qual que era, que ele tinha vendido bastante. Aí o pai dele estava perguntando, falando para ele, mas Chico, você vende todos os seus livros dentro, então por que não tem jeito de arrumar um dinheiro? Pegar um pouquinho para ajudar em casa? Ajudar em casa, daí que ele falou, não, mas viu, a espiritualidade não é para a gente ter lucro. Aí o pai começou meio que chorar, daí o pai dele ficou com dó e falou, não, filho, calma, não foi nada disso que eu quis dizer, calma. E daí disse que o pai dele, no outro dia, chamou ele e falou assim, viu, daí ele começou a dar risada. O seguinte, o pai logo está para morrer. Quando o pai for para o outro lado lá, o pai vai fazer parar uma roda lá da loteria lá. Então, todo mês de junho e dezembro, eu vou fazer isso lá. Aí o Chico deu risada. Aí depois o Chico contando, meu pai, acho que deve estar do outro lado dando risada, porque meu pai era muito brincalhão. Aí o Chico falou assim, mas eu compro mesmo. Eu ainda continuo comprando. Vou mandar isso aí para você. Caridade demais, né? A pessoa, caridade pura, né?
Até na brincadeira do pai, Se ele ele... ganhar, seria tudo dos outros. Ah, certeza que ele ia transformar tudo em caridade. Então, além de analisar essa questão dos espíritos, analisar a mensagem, é o principal. Primeira coisa que o mestre tem que fazer, usando da cautela e da razão, fé raciocinada, analisar a mensagem. Como? Como que você analisa uma mensagem? A gente viu. Pela forma, pelo fundo. Pela forma, tipo de linguajar, palavreado, postura. Porque às vezes você vê o médium, às vezes o médium é falante, ele está falando a mensagem. Ou às vezes ele está escrevendo a mensagem. Pela postura, pelo jeito que está escrevendo, se está sendo agressivo, está falando de uma forma agressiva, o tipo de palavra, o tipo de linguajar que está usando, isso é a forma da mensagem. E o fundo, a intenção da mensagem. O que está lá no fundo, o que está lá por trás de todas aquelas palavras, às vezes tem muita palavra bonita, às vezes palavras que você nem entende, mas o que ele realmente quis dizer? Qual é o verdadeiro contexto daquela mensagem? É realmente uma mensagem que traz positividade, auxílio ao próximo, coletividade, está voltado para o coletivo, para o bem maior, ou está instigando uma coisa muito pessoal, uma coisa muito individual? Aqui eu me abstraio das cartas de familiares, tá? É óbvio que quando você tem uma carta de um familiar que desencarnou, é pessoal mesmo. Às vezes a pessoa vem, o intuito ali é para confortar. Isso ok. O que eu estou falando aqui, quando vem aquelas mensagens, para o geral, assim, que vem de um mentor espiritual, às vezes vem dizendo que é um mentor espiritual famoso, né? Vem colocando palavras bonitas, mas em vez de falar para você perdoar, para você ser caridoso, de ter bases evangélicas, está falando que você não tem que dar ouvido para quem não gosta de você, e vem aquelas conversinhas, aquelas mensagenzinhas subliminar que te instiga a intriga, conflitos, certo? Então, prestar muita atenção na análise da mensagem. Isso é muito, muito importante. Tá? Não importa se veio uma mensagem, o Divaldo de Franco te entregou na mão a mensagem. Não importa se foi o Chico que te entregou a mensagem. Não importa de quem veio. Sempre use a fé raciocinada. Leia, analise, faça uma varredura ali da forma, do fundo. Está condizendo com o que aquele fulano ali que assinou está dizendo? Então tá ok. Teve algum motivinho para desconfiar, é melhor descartar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Lembra? Tinha uma passagem dessa na brochura. Né? E aí, pensando nisso tudo, entendendo esse processo de conexão, entendendo esse processo de quais são esses deveres, essa cautela que o médium deve ter, justamente para ele não ser enganado, ludibriado, mistificado, né? E que tudo se dá através dessas conexões do padrão vibratório. Diga-me como vibras, que te direi com quem andas. Com quem você está sintonizando? Está ouvindo os lobos? Está ouvindo as serpentes? Ou está ouvindo as pombas da paz? O lobo mau. Não é lobo mau? Então, cuidado. Tá? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é isso que determina com que você vai se conectar, com quem você vai se conectar. Cuidado. Percebendo como a pessoa é, como é o sentimento dela, como ela pensa, você percebe quais as conexões que ela faz, quem está ali do lado dela, mesmo que você não esteja vendo. A pessoa gosta de fazer fofoquinha, quem que está ali do lado dela? Mas o médium também gosta de uma fofoquinha. Então, exatamente. Exatamente. Fofoquinho, um do lado de cá, outro do lado de lá. Exatamente. O que eles estão fazendo? Caridade é que não é, né? E aí a gente aprendeu conhecer esse processo é muito importante. Entender o padrão vibratório é entender isso, o ciclo vibratório, tá? Analisar os pensamentos. Primeiro, tudo que acontece à nossa volta são fatos. Fato é fato. Né? Ah, tá chovendo. Chover é um fato. Agora,
o que você pensa sobre a chuva, que é um fato, aí já é problema seu. O que vem no seu pensamento sobre aquele fato que está acontecendo vai fazer você dar um significado para aquilo. Ah, que saco, está chovendo de novo. Ah, que saco, perdi o ônibus. Ah, meu Deus, perdi o sapato da criança e não vou poder pegar o trem. Significado. Ou você pode dar outro significado. Nossa, que maravilha, está chovendo. Que beleza, vai ser uma beleza para as plantas. Vai ter água para beber. Nossa, perdi o ônibus. Ah, pode ser um livramento. Talvez não era para pegar esse ônibus. Tá vendo? Significados totalmente diferentes para o mesmo fato. Então, você dá o significado daquilo que vem na sua mente de acordo com fatos que acontecem na sua vida. O significado que você dá vai gerar uma emoção ou um sentimento. Essa emoção, pode ser emoção tipo que saco, amém, que chato, ou pode ser, isso pode ser bom para mim, pode ser uma oportunidade, vai te gerar uma emoção, pode ser bem a raiva, pode ser uma alegria, enfim. Essa emoção ou sentimento que vier para você vai determinar suas crenças, naquilo que você acredita. E as crenças que você vai criando através dos sentimentos, emoções que você tem, dos significados que você deu para os fatos, vão determinando seus comportamentos. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Eu gosto de usar o exemplo do copo. O copo na beirada da mesa. Copo d'água na beirada da mesa. Estou aqui dando aula, bato a mão, o copo cai, derrama. Se fosse de vidro, ia quebrar. Ia derramar água no chão. Fato. O copo caiu, quebrou. É um fato. Aí vem no meu pensamento, o copo caiu, quebrou. E eu dou o seguinte significado. Meu Deus do céu, quebrei o copo, como eu sou desastrado. Eu fico com raiva de mim mesmo, a emoção que veio. Essa emoção que eu fiquei com raiva de mim mesmo, eu vou gerar uma crença. Qual a crença? Todas as vezes que tiver um copo na beirada da mesa, perto de mim, vai cair e quebrar. Viu como a crença é formada? E aí eu vou viver o resto da vida com essa crença. Toda vez que eu ver um copo perto de uma beirada, não interessa onde eu esteja, vai me gerar um comportamento. De ir lá, comportamento é ação, tá? Tudo que é ação é comportamento. Verbo é comportamento. Fazer, andar, sorrir, sentir, é comportamento. Então, toda vez que eu ver um copo perto da beirada da mesa, onde eu estiver, porque eu tenho essa crença que vai cair, eu vou tirar ele da beirada. Eu posso estar perto do presidente da República, no palanque, eu vou ficar com a fubira de tirar aquele copo lá, porque eu tenho essa crença. Entende? Viu como pensamento, significado, emoção, crença determina o comportamento. Tá? Uma vez que tudo isso que aconteceu através de um fato, do significado que eu dei para o fato, gerou um comportamento meu, esse comportamento que determina a minha faixa vibratória. É aí que eu vou, a energia, a vibração que eu vou estar gerando à minha volta. Essa faixa vibratória vai determinar as conexões. E essas conexões vão me dar os resultados. Tanto no que eu penso, que eu acredito das minhas crenças, quanto nas influências que chegam a mim através das conexões que eu faço, pelo meu padrão, pela minha faixa vibratória. E aí essas conexões influenciam diretamente no meu resultado. Aí explica a grande influência dos espíritos da nossa vida. E a maioria das pessoas não sabe disso. Muito mais do que a gente imagina. Kardec fala muito isso. A doutrina fala, né? As obras de Kardec falam sobre isso. Que nós estamos sendo constantemente influenciados pelos espíritos. Eles interferem muito mais do que... Muito mais do que imaginais. Ué, então pode ser também. Pode ser não. Essa quantidade de pessoas doentes, né, que está no planeta Terra, né? Exatamente. A energia baixa. Isso explica. E na pandemia a energia deu uma melhorada, né? Teve muitas conexões que foram rompidas, né, pelo isolamento social, né?
Aí o pessoal ficou mais bondoso, mais com energia melhor. É porque na dor o ser humano começa a voltar para ele. É verdade. Quando o ser humano está com dor, está passando por um problema, ele começa a voltar a olhar para ele próprio, para a sua essência. Aí ele começa a dar verdadeiramente valor às coisas, o que tem que ser dado valor. Quer um exemplo? Vai numa ala de hospital dos doentes terminais. Pergunta para eles se eles estão pedindo, querendo... Um avião. Pode ser que um ou outro ainda muito apegado ainda fala. Pode ser, mas assim, a maioria vai estar pensando em um perdão que não pediu para a pessoa que ama, um arrependimento de algo que falou para fulano, para ciclano. Eles vão estar pensando nisso. Não vai estar pedindo carro, casa. É mesmo. E Não vai é? pensar que não vai ter Porque ele valor vai estar mais ligado aos valores. É, não vai ter valor mais. Entende? Então, essas conexões determinam muito os nossos resultados, muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente pensa. E os resultados que a gente tem também influenciam os nossos pensamentos. O ciclo recomeça. Tudo recomeça. Fala, seu Lu. A parte aí que você está falando das emoções, eu estava lendo um livro lá do Leão Luiz, ele diz que aí o médium ele tem a obrigação de educar. Em todo sentido, nós temos que educar as emoções, sentimentos que nós temos. Então, ele estava dando um exemplo. Mas, quando começou, há 10 anos, mais, os médicos de corporações, os grifos, aquela ansiedade. Diz que o médico de hoje tem a obrigação de dominar o espírito que está. Exatamente. Uma palavra, um gesto, em tudo que ele for fazer. Exatamente. É a obrigação do médico. Exatamente. O médico que não tem essa competência, Ele é dominado. Exatamente. se ele é Lu. dominado, Exatamente. Ou você domina, ou você é dominado. Não tem outro jeito. Como que você domina? Pela arrogância, por achar que é melhor que os espíritos que estão se conectando a você, ou as pessoas, enfim? Não. Pela moral. Moral. Não adianta você achar que você sabe mais que o espírito, querer dar uma liçãozinha, falar que você sabe mais. Ele te derruba. Ele vai te apontar seus piores defeitos. Mas se você estiver desenvolvendo a sua moral, e a sua moral for maior que a daquele espírito que você está se conectando, você domina ele. Mesmo que a sua mediunidade seja inconsciente. Depois, lá na frente, a gente vai falar sobre isso. mas eu fiz agora, tudo entender essa aí. Eu não vi lá. O doutrinador também tem parte dessa. Seu Lu, não existe doutrinador. É errado esse termo. A pessoa que está ali conversando, ele é o esclarecedor. Ele pode esclarecer. Ninguém domina ou doutrina nada. Você esclarece. Sim, o doutrinador também tem que ter uma condição moral para esclarecer. Ele tem que ter uma condição moral. Do contrário, ele não vai conseguir nada. Nem o médium, nem ele. Na conversa com aquele espírito que está ali. Se for um espírito revoltado, né, que está com muita raiva, muita revolta. Então é pela moral. Não adianta, não tem jeito. A única forma de você dominar é pela moral. caso, assim, que você presenciou, de a pessoa não conseguir Já. conhecer, A pessoa querer impor para o espírito. querer Querer estar ali conversando. A pessoa queria impor. E já vi médium levantando o espírito, dominando o médium, a ponto de levantar e grudar no pescoço do esclarecedor. Já vi isso acontecer. E para tirar foi isso, ó. Entendeu por quê? Nem o médium ali que estava dando a comunicação, nem a pessoa que estava conversando com o esclarecedor conseguiram ter moral para dominar. Diga, Marcelo. Eu tenho reparado, assim, que ultimamente, às vezes, quando a gente está na sessão de obsessão, quando vem o irmãozinho que está muito em sofrimento, ou quando ele passa por momentos de, assim, de muita, assim, turbulências na vida e acaba tendo aquela rancor para poder melhorar, sabe, essa situação. Eu começo a ter choque. Eu começo a sentir choque, assim, tipo, começa na coluna, como se estivesse dando choque mesmo. E às vezes me dá uma tremedeira na perna e no braço, sabe? Porque a conexão, ela acontece mente com mente.
E aí vai para o seu sistema nervoso. E ali, o que descarrega o sistema nervoso é energia elétrica. Por isso você tem choque. E é muito impressionante. Aí, na medida que ele vai, ou quando ele está na condição de conversar, e aí ele vai, assim, Se acalmando. se acalmando, aí vai passando. Ou quando, no caso, é muito rápido, que ele vem só para poder ser elevado, assim, do tratamento, que adormece, aí é como se fosse de uma vez, assim. É como se tirasse, assim, de uma vez, desce um... Desliga, né? Porque desliga a conexão. Aí dá um baque, assim, é muito interessante. Tá vendo? Vocês estão vendo uma médium de psicofonia descrever como ela sente a conexão. Isso aí depois vai ser um exemplo muito bom quando a gente estiver falando de conexão pelo sistema nervoso, que eu vou falar da glândula pineal. E aí... Não, assim, mas cadê? Não, você sabe. Você já sentiu alguma vez receber? E quando isso aí que te dá aquela emoção, aquela alegria? Muitos, né, muito. É isso que eu disse, que o médico tem a capacidade de sentir. Nossa, Não, isso acontece muito aqui. Até o esclarecedor, às vezes nós estamos esclarecendo, a gente se emociona. É muito comum. Isso é muito comum. Mas a gente chega a sentir raiva. Quando ele não está conseguindo, você fala? A hora que vem o espírito. A raiva que o espírito está sentindo, você percebe, né? Você fica com raiva da pessoa, assim, Vontade de... você sabe que a raiva não é sua, mas... Porque a sensação que está vindo do espírito está se conectando a você. E com certeza você é suscetível a sentir. Isso. Mas aí você tem que dominar para você não xingar a pessoa. Se você tem vontade, a vontade que você tem é de xingar. Por isso que a médium que eu falei grudou no pescoço. Se você não dominar, você xinga. Porque tem várias vertentes, assim, né? Aí, você já me explicou isso várias vezes, eu tenho percebido também. Às vezes tem irmãozinho que vem que precisa de acolhimento. Às vezes você está com muita raiva, ou muito sofrido, tal, muito triste. Por motivos de fé. E aí, quando tem a orientação, né, do médium orientador e esclarecedor, dependendo do jeito que o esclarecedor fala, ele não se conecta com a fala. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pega um ateu, vamos supor. Ele está passando por um sofrimento e tal, mas ele não acredita em Deus. Que tem isso aí. Uhum. Aí o orientador está assim, não, mas Jesus te ama, Deus é seu... Cara, eu não acredito, que adianta falar isso, né? Não, aí assim, parece que a conexão é como se o esclarecedor está falando, ele está ouvindo, mas ele não está entendendo. Exatamente. Sabe? Ele está assim, gente, o que está acontecendo? Esse fulano tá falando isso. Tá vendo? Tá vendo? Tanto que tanto o médico quanto o esclarecedor tem que ter a sensibilidade, né? Só para fechar aqui, ó, tudo isso que a gente falou, o processo do ciclo vibratório, quem que determina a conexão? O médium. Somos responsáveis pelas conexões que fazemos. Somos responsáveis pelas influências que recebemos. Por isso, o médium é um corresponsável pela comunicação. Então, por exemplo, se eu me conectei com um espírito e xinguei alguém, eu sou responsável também por aquilo. Não foi eu. Muita gente que não tem conhecimento fala, não foi eu, foi o espírito, eu estava mediunizado. Você permitiu o espírito falar através de você. Você falou da sua boca e xingou. Você permitiu ele falar e usar seu aparelho fonador para falar e ofendê-lo. Então, você também é responsável. Mesmo inconsciente. Porque você, mesmo inconsciente, você permitiu aquela conexão. O médium inconsciente, ele domina o espírito, se ele tiver desenvolvimento moral. Mesmo inconsciente. No meu caso, eu não sei porque eu sou consciente, né? Mas tem médico. Mesmo inconsciente. Quando a gente for falar sobre psicofonia, a gente vai falar muito sobre como. A gente vai ver um caso que está nos livros, na literatura, do médium inconsciente dominando o espírito. Mesmo inconsciente. Então, somos responsáveis, sim, pela comunicação, tá? Como eu esperava, não deu para a gente falar tudo, falta uma parte, falta falar da questão da influência da mediunidade, né, dos inconvenientes da mediunidade.
Então, a gente vai ter mais uma aula de revisão antes da prova, ok? Para aliviar vocês. Hã? No dia da prova eu vou faltar. Não, que dúvida, que? Então, a prova vai ser, sem ser na próxima semana, não. Vou viajar, É. Então, vou convidar você. Ó, a Adriana chegou, a Adriana que vai dar prova para vocês, tá? Ela que vai dar prova pro presencial, é ela. E eu vou dar a prova pro pessoal do virtual. Tá? E ela, eu vou te falar, ela é rigorosa, tá? Vamos lá, pessoal. Então, vou convidar vocês a trazer o pensamento. Vai, o pessoal do online também vai fazer provas. Vai ter prova para todo mundo, vocês não vão escapar, não. Estão achando que estão online, não vai ter, vai sim, viu? Dá não. É prova oral, deles é oral. Pior. Brincando, gente. É gostoso demais a prova online. Vocês vão ver, é um bate-papo. Então, vamos trazer o pensamento. Respire fundo mais uma vez. Enche seu peito de ar e solte. Vamos agradecer por mais essa aula abençoada. Uma aula que a gente, como sempre, pode aprender um pouco mais, tirar as dúvidas. Essas aulas de revisão servem para isso, para a gente tirando as dúvidas, para a gente reformulando, refazendo os conhecimentos. Então vamos agradecer pela oportunidade abençoada que tivemos. Traga novamente aquela luz que você irradiou no início do nosso curso de hoje, da nossa aula de hoje, fazendo com que ela se expanda, promovendo uma conexão com cada um que está aqui nesse estudo, seja presencialmente, virtualmente e espiritualmente, formando assim uma linda corrente de luz, conexão, harmonia, gratidão. Agradeça. Irradie agora, permitindo você aproveitar dessa conexão, nessa corrente fluídica de amor e gratidão. Respire, encha seu peito de ar e solte. E com muita gratidão no coração, vamos orar a oração que o nosso mestre e amigo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que Jesus nos ampare e proteja. Muito, 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 muito obrigado.